Um outro destaque, uma outra notícia. Ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, encaminhou nesta quarta-feira à Casa Civil aquela proposta de um decreto que dá ao governo federal o poder de definir regras para as abordagens policiais em todo o Brasil. Essa medida prevê a criação de normas sobre o uso da força e instrumentos não letais, inclusive sobre o uso de algemas. Entre essas regras que o governo quer impor estão a necessidade de haver uma suspeita concreta para que o agente realize revista em pessoas e também em carros. Além disso, o ministro da Justiça quer liberar o uso de algemas só em alguns casos em que há risco de fuga e perigo à integridade física e a utilização de arma de fogo somente em última instância. Você, Mota, governo querendo tirar algemas e armas dos policiais, o que achou desse conjunto de regras ou orientações para a abordagem dos policiais em todo o Brasil? Isso é um fenômeno que já aconteceu nos Estados Unidos, provavelmente é de lá que isso foi importado e que é descrito pelo grande economista e pensador Thomas Sowell como a visão dos ungidos. É a crença de que algumas pessoas iluminadas por um conhecimento sobrenatural se reúnem num gabinete e têm o poder e o direito de determinar como todo o resto da população deve agir, se comportar e pensar. Especificamente no caso da polícia, a gente vê um absurdo ainda maior, porque são pessoas sem qualquer experiência na atividade policial. Frequentemente, pessoas oriundas da área jurídica, bacharéis em direito, juízes, magistrados, que chamam para si essa tarefa de determinar como os policiais devem se comportar. Tem um caso muito famoso que aconteceu nos Estados Unidos, na Califórnia, na época em que estava na Suprema Corte Americana um juiz, um dos juízes mais celebrados da Suprema Corte Americana, chamado Antonin Scalia. E houve uma votação na Suprema Corte Americana que quase determinou, numa ordem de soltura de por volta de 50 mil presos no estado da Califórnia. Estava sendo julgada as condições das prisões e, felizmente, essa decisão não foi tomada, se eu não me engano, pela diferença de um voto. E aí o juiz Antonin Scalia deu, na sua opinião, uma citação que eu sempre menciono aqui. Ele disse o seguinte: o sujeito, só porque fez curso de direito e passou num concurso para juiz, acha que sabe administrar todo o sistema prisional da Califórnia. Eu estudei direito, sou juiz e não sei nem a pronúncia correta do meu sobrenome. Você, Dávila, esse movimento do governo federal, criando esse livro de regras para abordagens policiais, enfim, várias sugestões, entre elas a retirada das algemas, ou pelo menos que as polícias evitem o uso desse dispositivo, e também armamentos. Arma de fogo só em último caso, Dávila. Essa decisão tem 3 absurdos. O primeiro é a centralização das questões de segurança no governo federal, quando isto é uma obrigação constitucional dos governos estaduais. Quem foi eleito para decidir isso são os governadores. Se o ministro gosta tanto do assunto, é bom deixar o ministério disputar a eleição em 26 para algum governo para ver se ele possa implementar essas suas ideias em algum estado, se ele vencer as eleições. O segundo ponto, que essas medidas descartam todos os dados e evidências de política pública. Não se reduz criminalidade amolecendo a legislação com criminoso. Se resolve a questão da criminalidade endurecendo penas e acabando com a impunidade. E terceiro, é mais uma atitude do ministro para encobrir a sua absoluta incompetência no combate ao crime organizado. Até agora, a sociedade brasileira está aguardando algum plano, alguma manifestação do ministro de como é que o Brasil deve combater o crime organizado. Esse é um assunto que tem gerado muitas discussões, essa movimentação do governo federal. Inclusive, Ricardo Lewandowski enviou à Casa Civil esse
decreto, esse texto que regulamenta o uso das forças pelos policiais. Uma série de orientações a gente vai seguir acompanhando.